Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do portal. Eu sou Eveline Lessa, consultora de negócios e marketing, e hoje a nossa live é com Jorge Jukoski. A gente vai só aguardar o nosso convidado chegar para a gente começar. Tá? Jorge, por favor, se apresente, fale quem é você, né? Fala com o que você trabalha para a gente começar o nosso bate-papo aqui, que vai ser muito interessante. Show de bola! Muito obrigado, Eveline. É um prazer enorme estar aqui com você e toda a sua audiência, seus seguidores, todas as pessoas que acompanham o seu trabalho, que aliás você está fazendo um trabalho fantástico, você é uma pessoa incrível, eu adorei conhecer você e seu marido, são pessoas maravilhosas e assim, eu quero estar do lado de gente boa, gente capaz, gente que faz coisas que ajudam a comunidade, gente que faz coisas para ajudar as outras pessoas. Esse é meu propósito, o propósito é ajudar pessoas e é por isso que nós estamos aqui para levar até vocês hoje um conhecimento extremamente importante. Hoje vocês saberão de onde vêm todas as dificuldades básicas que uma pessoa tem. Hoje vocês saberão quem é o inimigo oculto que existe dentro de você e que até hoje você não sabia nem sequer que esse desgramado estava aí, sabe? Hoje você vai conhecer esse cara, hoje você vai saber quem é. E não é nenhum espírito mal, nenhum demônio, nada disso. É um sistema, é um mecanismo. Beleza? Sou Jorge Carlos Jukoski, meu nome é Jorge Carlos Jukoski, eu sou auditor de Dianética, é uma espécie de terapeuta que trabalha com esse material aqui. Dianética é uma ciência que explica como a mente de uma pessoa funciona e é esse material que eu uso para ajudar as pessoas como método terapêutico, limpando da mente das pessoas exatamente esses comandos que fazem com que você se boicote, fazem com que você cometa erros, que fazem com que você repercuta na sua vida fracassos dos outros, que faz com que você faça coisas aos outros que não gostaria que te fizessem, que faz com que você cometa erros, que você fique doente e tantas outras coisas. Pode você pensar no que você quiser em termos de coisas negativas, o pano de fundo se chama mente reativa. E hoje você vai conhecer este inimigo e você saberá quando é você pensando e quando é a sua mente reativa pensando por você. E isto já te põe num controle como você nunca teve antes. Perfeito. Gente, é um assunto bem interessante. São muitas camadas aqui, né? Mas vamos lá. Jorge, acho que é importante começar explicando o conceito de Dianética e como que ela funciona, porque muita gente nunca ouviu falar, nem sabe do que se trata. Então, para a gente poder fazer poder explicar para as pessoas, né? Para elas entenderem. Esse livro, Dianética, foi lançado, desenvolvido completamente por L. Ron Hubbard, é um americano, e foi lançado em maio de 1950. Desde então, muitas pessoas aderiram a esse sistema e começaram então a divulgar e a disseminar isso pelo mundo afora, deixando de ser efeito de sistemas que a pessoa não sabia como funcionava. A partir do ponto que uma pessoa sabe algo, passa a ter controle, e controle é igual a resultados. Então, o que significa isso? Que uma pessoa, isto é, você que está nos assistindo, você é um ser espiritual. E um ser espiritual é quem olha através dos olhos e pensa usando o corpo e a mente, certo? Você que está aí assistindo essa live, está pensando usando o corpo e a mente, é você como ser espiritual. Você como ser espiritual, então, tem corpo, você é dono do corpo, e você é dono da mente. E também você é dono das emoções, da personalidade, e é você quem pensa e decide. Usando a mente, claro. Então, o que é essa mente? Ela é um arquivo virtual. Para tudo que você olha, né? Você registra quadros de imagem mental na sua mente, e esses quadros ficam aí por toda a sua vida, e você pode se lembrar de ter visto, por exemplo, a minha cara, a cara da Eveline, e em qualquer momento posterior a essa live, porque os registros estarão aqui como quadros de imagem mental na sua mente, enquanto você estiver aqui assistindo essa live. Essa é a sua mente analítica, ela é um banco de dados. É com ela que você aprende, armazena as informações e tem depois esses quadros de imagem mental contendo essas informações para tomar decisões como referência, né, para tomar decisões para soluções de problemas para o seu futuro. Essa é sua mente analítica, não tem poder nenhum, não faz nada, ela é apenas um banco de dados. Você é quem decide, você como ser espiritual, o que você vai fazer. Você pode ter estudado engenharia e decidir, por exemplo, dirigir um Uber. Quem é que te impede de fazer isso? Absolutamente ninguém, é você mesmo. Quem decide é você.
Você decide o que vai fazer da sua vida, se vai mudar, se não vai mudar, se vai melhorar, se vai piorar. Você é que decide todo o tempo, a cada milésimo de segundo, você está tomando decisões baseados em mente analítica, que é a parte da mente que você tem como registro das coisas boas que você aprendeu, ou da mente reativa com as coisas ruins que fizeram a você. Tudo isso vem de fora, sabe? Então, essa mente é dividida em duas partes. A parte analítica você usa para aprender e tomar decisões, certo? É um banco de dados, não tem poder nenhum, não faz nada. Mas a mente reativa, ela tem o poder de atrapalhar você. Basta que você pense no seguinte: todas as vezes que você perdeu a cabeça, todas as vezes que você fez qualquer coisa que prejudicou a si mesmo aos outros, todas as vezes que você falou coisas que não devia, todas as vezes que você cometeu erros estúpidos assim, que depois você fala, caraca, parecia que não era eu, sabe? Todos esses momentos, o pano de fundo sempre, sempre, sempre é a mente reativa. Esse sistema é um sistema automático de estímulo-resposta absoluto, que não pensa. Apenas impõe a você, como ser espiritual, uma capacidade de perceber coisas de forma distorcida. Então, por exemplo, se você convive com alguém que é nervoso, convive com alguém que é estressado, a tendência é que você fique nervoso e estressado também. Se você convive com alguém que é doente, a tendência é que você tenha propensão a ficar doente também. Se você convive com pessoas que são ou fracassaram na vida, você tem a tendência de fracassar também, né? E aí que entra toda a questão. A gente repete, né? Dentro do meio que a gente padrões. Vive, a gente repete os padrões. Já tem os padrões que vêm da nossa educação e também tem os padrões até ambiente de trabalho, né? Essas coisas, né? Que a gente fica inerte ali naquele momento e a gente nem percebe que a gente está reagindo àquele ambiente que a gente vive, né? Exatamente. É simplesmente isso. O que acontece aí? Isso é um sistema de estímulo-resposta absoluto. Absoluto quer dizer que não pensa. Então, assim, todas as vezes que você está em ambientes que se parecem com ambientes anteriores, onde você sofreu qualquer tipo de dor física ou emocional, essa coisa liga-se e você tende a começar a sentir-se como se você estivesse lá, nos ambientes anteriores. Mesmo não tendo consciência, né? Porque às vezes a gente não tem consciência, né? Não, nenhuma. Você não percebe de onde a coisa vem. Quando irrompe aquela sensação que você tem vontade de matar alguém, né? Isso está vindo de alguma coisa que fizeram a você e é um momento destes, onde você se sentiu dessa forma em algum momento passado, ou muitos momentos passados, e aquilo tudo converge para um determinado momento e a pessoa pode, na hora da raiva, fazer alguma coisa que depois o resto da vida não é suficiente para se arrepender, né? Então, é exatamente isso. É um sistema de estímulo-resposta que se sobrepõe ao pensamento racional e faz com que uma pessoa tenha a capacidade, em termos de destruição, vamos dizer assim, de fazer coisas que não faria em condições normais. Tá. Se é possível ressignificar, tem gente perguntando aí. Eu vou ler aqui a pergunta. A Raquel está perguntando, é possível ressignificar e não ser reativo com determinadas situações? Sem dúvida. Hoje você vai saber como. É por isso que estamos aqui hoje, né, Jorge? Por isso que estamos aqui, claro. Contar esse segredo aí, brincadeira. Claro, né? Exatamente o segredo. Pode falar. É o segredo mais importante que uma pessoa pode ter. Porque assim, pensa no seguinte: todas as vezes que você construiu algo de verdade para sua vida, todas as vezes que você fez algo que melhorou a sua vida e ajudou outras pessoas, isso é você como ser espiritual atuando. Todas as vezes que você tomou decisões acertadas, ou aquela coisa que você fala assim, nossa, que coisa boa, sabe? A sensação boa, teta, positiva, toda ela vem da mente analítica. E toda coisa enturbulada, confusa, sensações ruins como ansiedades, medos, dores, desconfortos em geral, má emoção, todas elas vêm da mente reativa. Absolutamente. Não é que uma pessoa não vá ter, por exemplo, tristeza quando alguém morre. Vai. Mas o normal é que quando a situação passa, a pessoa volta ao normal e segue a vida. Quando a pessoa está imersa dentro dessa mente reativa, ela fica presa lá e normalmente, quando sai da situação, sai um pouco pior do que entrou. A gente vê várias pessoas que parece que morreram junto com a outra, né? Exato. Pessoas que parece que a vida da pessoa acabou e ela não consegue dar continuidade. E aí que mora o perigo, né? Exatamente. E muitas pessoas falam isso. Falam assim, depois que minha mãe morreu, minha vida nunca mais foi a mesma. Parece que uma parte de mim morreu junto com a pessoa que se foi. Coisas desse tipo. E é exatamente assim.
Por quê? Por causa da afinidade que a pessoa tem com a pessoa que faleceu, etc. Tudo isso faz com que a pessoa tenha essa sensação, né? E isso tudo é parte de um sistema cujo propósito é fazer você se tornar cada vez menos importante, cada vez menos capaz, até que você chegue num ponto que não pense mais. Para sair disso, a saída é sempre por autodeterminismo. Você precisa fazer o que precisa ser feito, aumentar sua consciência, aprender mais, desenvolver-se, assim como colocar disciplina em si mesmo, fazer o que precisa ser feito. Porque se você se deixar levar, o sistema se encarrega, e parte desse sistema é a mente reativa, se encarrega de fazer com que você vá se tornando cada vez menos capaz, até que uma hora, some, né? É impressionante como o ser humano tem a capacidade da autossabotagem, né? A gente tende a achar que às vezes a gente não é capaz de fazer alguma coisa. Ai, será que eu tenho competência para isso? Não tenho. A gente fica até com aquela sensação de insegurança, né? Para fazer determinadas coisas, né? E aí, eu acho que agora é importante a gente entrar, não sei se você já quer falar, do que é a Dianética e o que ela resolve, que é o tema da nossa live. Bem, o que acontece então? Todas as dificuldades que uma pessoa tem na vida vêm da mente reativa, ou seja, das coisas ruins que fizeram a pessoa. Então, se você conviveu com pessoas agressivas, você tende a ser agressivo também. Se você conviveu com pessoas que fracassaram, você tende a fracassar também. Se conviveu com pessoas que te invalidaram, você sente-se como do jeito que te disseram que você era. Se disseram muitas vezes que você não prestava para nada, e nunca ia ser nada na vida, e nunca ia a lugar nenhum, em certos momentos é assim que você se sente, e o que é pior, é assim que você atua. E é assim que você faz as coisas darem errado. É assim que você se boicota, é assim que você cria limites para si mesmo, como se, não consigo, não posso, não é para mim. Coisas desse tipo. Tudo isso vem da maneira com que te trataram, da forma com que as pessoas invalidaram você. E todo esse conteúdo que contém dor física e emocional de toda a sua experiência de vida, está todo registrado aí dentro de você. Com os ambientes e todas as participações de pessoas que estiveram também presentes e também com os percépticos, ou seja, com todas as percepções dos sentidos que estavam presentes naquele momento. Então, assim, todas as dores físicas, emocionais, todas as vezes que você se sentiu mal, contendo todas as más emoções, todas essas coisas vão se acumulando. E você pode ver na vida das pessoas que você convive, com quem você convive, a quantidade de pessoas que estão fracassando, estão tendo dificuldades emocionais na vida. Basicamente, todos os problemas humanos são emocionais. E isto é exatamente o que nós fazemos aqui. Com esse material aqui, o conteúdo desse livro, nós podemos eliminar completamente os efeitos desta mente reativa sobre seu pensamento e ação. E quando isso é feito, você ganha a capacidade de atuar na vida de uma forma que você não era capaz antes. Simplesmente isso. Na medida que a gente, por exemplo, vamos supor que uma pessoa chega aqui dizendo assim, depois que minha avó morreu, minha vida nunca mais foi a mesma. É como se tudo tivesse ficado meio cinza, perdeu a graça, eu perdi energia, disposição, eu não sou mais a mesma pessoa. Bem, coloca a pessoa em sessão, né? Colocar a pessoa em sessão é pôr a pessoa sentada na minha frente, de olhos fechados, e eu digo à pessoa assim, retorne lá onde sua avó morreu e conta como foi. Só conta a história de olhos fechados e tal, vai entrar em contato com a dor, vai chorar como chorou lá, etc, etc. Quando chega no fim, eu vou dizer, volte ao começo e conte de novo. E a pessoa vai contar a mesma história e já chora menos. Na terceira recontagem, normalmente a pessoa nem chora mais. Quarta, quinta, sexta, 10ª vez que vai contando a mesma história, vai se sentindo cada vez mais aliviado, até que uma hora como que sai de dentro da coisa, sabe? E assim, uma sessão após a outra, a gente vai limpando essas cargas emocionais negativas, que é exatamente o que faz com que as dificuldades ocorram na vida, porque não há outra coisa senão esses gaps emocionais, essas dificuldades de pensar racionalmente, essas coisas que fazem com que você se sinta menos capaz do que pensa ser, todas essas coisas vêm da maneira com que trataram você no seu passado. E isso contém carga emocional que se manifesta e se traduz numa falta de atitude ou num excesso de alguma coisa que faz com que você exagere ou que você não atue quando deveria. Tá? É sempre assim. Já temos até depoimento aqui, vou ler aqui para... Opa, por favor. Mari ou é Mary o nome dela? Mari. A Mari escreveu aqui, está fazendo toda a diferença na minha vida e na fase que estou atuando. Recomendo a todos, já tem até aqui Excelente.
Pessoas Obrigado, que já Mari. estão passando em sessão com o Jorge, já está dando depoimento dela. Bacana. Se tiver mais, quem estiver assistindo aí que passa aí com o Jorge, deixa o relato aí pra gente, que a gente vai lendo. E vocês que estão assistindo, que nunca tiveram contato com isso antes, se vocês têm alguma dificuldade, se vocês quiserem escrever o que que é pra gente comentar aqui, ou se quiserem fazer perguntas, pode mandar Fica à no vontade. balãozinho. Se escrever aqui eu consigo ler também, tá bom? E vai mandando coração, gente. O Instagram vai entregando para mais pessoas essa live. Mete o Põe dedo o aí. dedinho aí, ó, né, para poder. Olha só, a Márcia também está deixando o depoimento dela. A terapia é incrível, pessoal. Faço terapia com o Jorge e desde então superei grandes barreiras. E por incrível que pareça, meu dinheiro passou a render mais. Olha aí que coisa Olha, boa. a Márcia Florentino deixou aqui o depoimento. Quem tiver mais, vai deixando o depoimento. E óbvio que eu vou Exato. deixar o meu também, né, gente? Como é que eu conheço o Claro, Jorge? Eu sem conheço o dúvida. Jorge porque eu passo sessão com o Jorge, eu faço o tratamento de dianética com ele, e já mudou muita coisa, ressignifiquei várias coisas na minha vida. A gente, às vezes, não entende por que que a gente reage, ou algumas coisas, por que que acontece dessa forma na nossa vida, e a gente fazendo, né, o que a gente chamaria de... Eu vou até ler aqui a pergunta da Raquel, ela perguntou se é uma regressão. O Jorge Não. vai comentar já, não é uma regressão, mas é como se fosse uma autoanálise. Você volta consciente, a gente não fica hipnotizado, nada disso. O Jorge conduz a gente de forma consciente para que a gente relembre fatos do passado e lá a gente encontra alguns gatilhos, coisas que a gente não tem a consciência hoje. Né? Como ele falou, a gente tem a nossa mente, a nossa consciência, mas nem tudo que a gente reage, a gente tem noção por que, que a gente está reagindo, né? Que ele falou, às vezes tem coisas que aconteceram no passado e a gente entende por que, que eu reajo dessa forma, né? Eu acho que um exemplo que fica até claro para todo mundo, que todo mundo já passou por isso, por exemplo, quem tem filhos, né? Eu tenho 2 filhos. Quem nunca se pegou falando que nem o pai e a mãe, da forma como falava, e você pensa, poxa, não é assim que eu queria fazer. Porque vai passando as gerações, a gente vai mudando aquilo que a gente acha que não fez bem, né, na nossa criação. Nossos pais, óbvio, fazem o melhor e tentam fazer da melhor forma possível, dentro do conhecimento e da geração deles, né? A gente vai mudando e vai moldando essas coisas. Então, o melhor exemplo é isso. Olha só, temos mais um depoimento aqui, né? Deixa eu ver se é Uau. depoimento. Tem sim, o Marcos deu um depoimento aqui. Marcos Costa, acho que é isso. Eu estava tendo crises de pânico seguidas antes de começar as sessões. Depois de algumas poucas sessões, as crises já pararam. Estou melhor a cada dia. A Dianética com Jorge é uma bênção. Olha só que depoimento Que coisa boa. maravilhoso. Obrigado, viu? Deixa eu Obrigado. perguntar, tem alguém aí que está assistindo, se quiser entrar aqui com a gente, dessas pessoas que já passam na sessão, se quiser entrar e falar rapidamente, a gente convida que fala para mim que quer entrar, escreve, Por eu vídeo. quero entrar, para dar o depoimento, falar um pouquinho mais sobre o trabalho do Jorge, que a gente entra, ó. Se a Mari quiser, se o Marco quiser, quem mais foi que deixou, que eu li a Márcia, se vocês quiserem entrar para falar com a gente, porque eu sei que às vezes as pessoas têm vergonha de falar em público, ou de se expor de alguma forma, mas se você quiser entrar, qualquer um de vocês, pode escrever aqui, eu quero, que eu convido aqui para entrar na live, tá? Tem mais coisa da Mari aqui. É um processo que traz a sua consciência à tona, você consegue enxergar por si mesmo a verdade e a própria solução. É incrível, a gente passa a perceber os detalhes que no dia a dia não vemos, né? É isso. Exato. É uma orientação para que a gente comece a revisitar essas coisas, né? Aqui a Márcia completou também. A grande sacada da terapia da Dianética é a mudança do ponto de vista sobre as questões da nossa vida, né? Muitas vezes nos colocamos até como vítimas de situações e quando a gente deixa esse vitimismo de lado e se coloca como protagonista da vida, as coisas acontecem, né, Jorge? Com certeza. Vamos responder a primeira pergunta lá da Raquel, que perguntou Vamos se é lá, algo vamos como voltar lá. hipnose. Não tem nada a ver com hipnose, pelo amor de Deus, nada. Regressão, muito menos. O que acontece? A pessoa que recebe as sessões de Dianética está totalmente consciente. Eu apenas peço que a pessoa feche os olhos para que ela fique levemente concentrada no incidente que nós vamos tratar. Então vamos supor que você chegue aqui e diga assim: ah, minha vida está ruim desde que meu relacionamento terminou. Vamos dizer que seja isso, né? Eu vou dizer a você assim: bem, feche seus olhos e senta aí, e feche seus olhos. Você fecha os olhos e eu vou dizer assim: retorne lá onde o seu relacionamento terminou e conta como foi, do seu jeito, como a história vier na tua cabeça. Aí você volta lá e começa a contar a história da sequência dos fatos e tal. Vai entrar em contato com a dor, vai chorar, se esse for o caso, etc, etc.
E quando chega no fim, eu vou dizer, volte ao começo e conte de novo. E volte ao começo e conte de novo. Volte ao começo e conte de novo. Até que uma hora você fala assim, ah, agora estou me dando conta de por que é que isso aconteceu. Isso é por tal coisa, assim, assim, assado. Nesse ponto você, assim, como brilha, sabe? Porque a ficha caiu e você entendeu o que tinha por trás disso que você não sabia. Agora, sabe? Então isso agora é uma carga que se foi. E você ganhou liberdade nessa proporção de não dramatizar mais esse fracasso que você teve, criando outros fracassos, entende? Agora você pode escolher uma pessoa melhor para a sua vida e pronto, acabou o problema. Isso se aplica de muitas maneiras na vida. Vou te dar um exemplo de um outro caso real, de uma pessoa que estava com os problemas familiares aqui e tudo mais, e uma confusão assim que não se resolvia de forma nenhuma. E até eu, com 20 e tantos anos de experiência, comecei a pensar, caraca, para onde eu vou com isso? Porque como é que eu conduzo esse caso para sair dessa história? Porque nem eu estou entendendo o que está acontecendo. E nessa que o cara vai contando, vai contando, vai contando a história, uma hora ele falou assim, sabe o que eu estou me dando conta? De que eu forço essas coisas todas para acontecerem, para essa confusão acontecer, para chamar a atenção das pessoas, porque sempre que eu estou com problemas, vem todo mundo me ajudar, sabe? E isso é muito cômodo ter a atenção de todas as pessoas da minha família. E Falei, é caraca, inconsciente, né? olha isso! A pessoa não tinha nem noção da Não, situação. nenhuma. É a repetição que faz a verdade aparecer. E nessa o cara se deu conta disso, num instante tudo começou a se resolver, sabe? As coisas começaram a se mover, a pessoa lá que não queria falar com ele, de repente concordou em conversar, sabe? As coisas são assim. E eu estou falando isso a partir de um ponto de vista de alguém que tem prêmios de melhor auditor de dianética do mundo. Isso não é brincadeira. Eu recebi o ano passado, em maio, exatamente um ano atrás, um prêmio de melhor auditor de dianética do mundo em Clearwater, na Flórida, diante de 4.500 pessoas. Isso é algo que, assim, não tem nada igual, sabe? E eu sei como fazer isso, porque ninguém chega a ser melhor do mundo se não for o melhor do mundo. Ninguém chega a ter um resultado desse nível se não tiver resultados desse nível, sabe? As coisas não caem do céu, elas têm que ser feitas, né? E feitas no dia a dia. E esse tipo de coisa não é uma honraria política ou qualquer coisa do tipo. Não, isso é resultado de coisas feitas no dia a dia, que foram se somando e se chega a um número no final, e você tem, então, uma pessoa que é melhor do que os outros, e pronto, é isso. Então, o que acontece? Basicamente, não importa a dificuldade que uma pessoa tenha na vida. Não importa. O que importa é que o que acontece com uma pessoa, essa coisa reverbera na vida dela e vai sempre ser uma dificuldade que a pessoa vai dramatizar de alguma maneira. E essas coisas que acontecem na vida, que têm carga emocional negativa, todas elas são coisas que contêm experiências com outras pessoas. São sempre provenientes de outras pessoas. Então isso se aloja nessa parte da mente, chamada mente reativa, e aí, a partir disso, esse conteúdo fica lá. E toda vez que você está num ambiente que se parece com aqueles ambientes onde essa coisa aconteceu, isso liga-se e você começa a sentir-se como se você estivesse lá, sabe? É simples desse jeito. E na medida que isso acontece, desculpa, uma hora você atua, uma hora que você atua como se fosse a mãe, outra hora você atua como se fosse o pai, outra hora você atua como se fosse um ex alguma coisa, outra hora como ex-sócio, outra hora como não sei o quê. E poucos momentos da vida você é você mesmo. Sabe quando você é você mesmo, você mesma? Nos momentos em que você olha para algo e admira alguma coisa de verdade. Sabe quando você é você mesmo? Quando você, com amor no coração, consegue dar atenção a alguém ou entrar em comunicação com alguém que esteja precisando de ajuda e dar uma ajuda de verdade. Quando você está funcionando como você mesmo, é quando você tem boa vontade com os demais. É quando você manifesta amor, sabe? Afinidade, coisas desse tipo que são as virtudes mais importantes que nós temos e que nós somos capazes de executar. E são nesses momentos que você atua como ser espiritual. O resto, tudo, ou é padrão de treino automatizado, que é quando você aprende a fazer algo e faz por fazer, ou vem da mente reativa quando é qualquer coisa que não ajuda. E se não ajuda, está atrapalhando.
de algum jeito. Então a pessoa, por exemplo, diz assim, estou estressado, vou sair por aí, hoje eu vou beber, vou encher a cara de cachaça, não quero nem saber que se lasque, tu não tá nem aí, sabe? Isso é mente reativa. Porque no momento em que a pessoa fizer isso e beber álcool em excesso, ela vai ficar semi-inconsciente, a mente reativa vai ganhar sobre ela mais controle, e a pessoa, quando sair da bebedeira, ela vai sair um pouquinho menos capaz do que entrou. Você pode ver pessoas que são viciadas em álcool, como as pessoas vão perdendo o brilho da vida, sabe? A pessoa vai como que definhando aos poucos assim, e ficando cada vez menos viva, sabe? Isso inclui outras substâncias também, mas estou falando de alcoolismo, que é a droga mais fácil de se obter. Raquel, me sinto assim no meu trabalho. É que ela fala massoterapeuta, né? Acho que quando ela atende as pessoas, ela sente que ela ajuda, né, através da massoterapia, a trazer ali aquele bem-estar para a pessoa, né? Porque as pessoas geralmente chegam super estressadas, né, para uma massagem, alguma coisa, né? Para um momento de relaxamento, e elas saem lá de alma leve, né? É sempre assim, eu faço massoterapia e é bem assim que eu me sinto. Quando eu saio, a gente às vezes está com vários problemas, né? E você sai aliviado. Exatamente. Você falou da questão do consumo de álcool e outras coisas. A pessoa, em vez dela enfrentar o problema, ela busca uma saída, né? Claro. Que às vezes acaba saindo até desse plano, né? Porque dependendo se beber e dirigir, né? É complicado. Ó, tem uma pergunta aqui da Ali Lopes. Ela pergunta: consigo fazer sessão online? Pergunta dela. Não. Você tem que estar presente aqui no meu consultório. Fala onde é o teu consultório. Fala que é próximo, aqui na região, né? Sim, aqui na Vila Mariana, Rua Estela, número 515. O que Metrô acontece? Paraíso, né? Pertinho do Metrô Paraíso. Perto do Metrô Paraíso, exatamente. O que acontece com as sessões de Dianética? Você tem que estar aqui para eu sentir você de perto, sabe? Se você fala, por exemplo, se eu fosse fazer uma sessão online, eu estou vendo você daqui para cima. Eu não sei o que você está fazendo com as mãos e os pés. Eu perco muito da percepção de como você se expressa. E como cada pessoa é de um jeito completamente diferente, isso é como colocar em risco o resultado. E não é uma boa ideia, sabe? Então, assim, existem coisas que nós podemos fazer online, manejos de coisas que eventualmente estejam acontecendo, uma entrevista que muitas vezes aclarar um termo, uma definição é suficiente para destravar a vida de uma pessoa. Pode-se fazer 1 milhão de coisas. Mas as sessões de Dianética, a pessoa tem que estar aqui presente na minha sala. Você é pertinho do Metrô Conceição, depois o Metrô Conceição não, desculpa, o Metrô Paraíso. Eu falo muito da Conceição aqui, mas pertinho do Metrô Paraíso, a gente vai deixar salvo na live, depois na legenda, o contato do Jorge, telefone, o endereço, tudo para quem quiser marcar e conhecer um pouco mais aí do trabalho deles. Pessoal, vocês estão gostando? Eu não estou vendo os corações. Cadê coração? Quero ver coração nessa live. Senta o dedo aí, galera. Vamos lá, tá subindo os corações aí. Encaminha essa live, ainda dá tempo das pessoas entrarem e participarem aqui com a gente. Se vocês têm perguntas, mandem aqui, eu estou acompanhando pelo computador para ler que vai subindo. Quem quiser complementar mais uma coisa, perguntar alguma coisa, vai mandando. Jorge, eu sei que você não pode expor aí as pessoas que se tratam, mas você pode comentar de forma sem citar quem é a pessoa, algum caso assim que foi mais surpreendente assim dos que você atendeu, né? Sem expor, claro, a pessoa. Tem milhões, né? Milhões é um exagero, né? Mas tem muita gente. Eu já auditei mais de 2.200 pessoas até hoje, aproximadamente em 20 anos de trabalho, né? Desde 2005 que eu atuo com Dianética e já ajudei muitas pessoas. Mas assim, resultados, os que eu considero mais expressivos são aqueles que mudam a vida de uma pessoa, sabe? E eu tenho casos assim, que eu infelizmente não posso falar o nome da pessoa, mas eu posso dizer assim que depois das sessões de Dianética o cara bateu 2 recordes mundiais e foi parar no livro do Guinness Book, no Guinness Book 2 vezes, né? Depois das sessões de Dianética. Então, isso é uma das coisas que me dá orgulho de ter feito um trabalho com esse cara, né? Outra coisa também é assim, eu tenho um histórico de pessoas que admitiram por escrito que as sessões de Dianética os ajudaram a se tornar milionários. São 18 pessoas. 18 milionários em 21 anos, mais ou menos. Então, é quase um por ano. Então, assim, não é o objetivo, não é esse. O objetivo é melhorar a pessoa. O que a pessoa vai fazer com isso depende dela, né? Porque uma pessoa melhorada, o que acontece? A pessoa
atua mais, a pessoa toma melhores decisões, a pessoa responde melhor, a pessoa cria mais coisas, a pessoa ajuda mais, a pessoa faz coisas que melhoram a coletividade, sabe? Por quê? O que no frigir dos ovos todos nós estamos tentando fazer? Todas as tradições religiosas, que é de onde vem todo o conhecimento, basicamente, e também filosófica, todas têm como princípio básico a transcendência. Ou seja, ir para o céu, atingir o nirvana, o estado de Buda, iluminação, todas essas coisas. A salvação da alma, né? Pois é. Na medida em que a gente, nas sessões de dianética, limpa cargas emocionais negativas e torna a pessoa mais consciente, nós estamos aproximando a pessoa desse objetivo. Que, obviamente, se a pessoa quiser continuar, ela pode chegar ao estado que nós temos a nossa própria denominação, que se chama estado de clear, que é quando essa mente reativa, de toda a carga, de todas as vidas passadas dela, de toda a linha temporal, todas essas coisas são completamente eliminadas e a pessoa torna-se, então, uma pessoa no estado de clear, que é quando se desconecta da tal da Matrix. E a pessoa está como ela mesma pela primeira vez, e isso é possível através dos processos de dianética. É óbvio que isso demora um pouco mais, mas isso é possível, nós temos um fim em si mesmo. Então, uma pessoa que chega ao estado de clear não precisa mais de terapia, porque não tem mais necessidade de nada. Tudo que causa que a pessoa precise de qualquer tipo de ajuda... Pode deixar que eu vou nas perguntas, tem duas para te fazer já, mas termina o pensamento. Deixa eu completar aqui. Tudo que causa toda e qualquer dificuldade que uma pessoa tem na vida vem da mente reativa. Então, quando uma pessoa já não tem mais mente reativa, olha, a Márcia está dizendo, eu vou ser clear. Parabéns, eu sou clear e eu sei que você pode. Então, na medida que a pessoa vai tendo dificuldades e precisa de algum tipo de terapia ou de ajuda, o que é que acontece? Essas ajudas, essas dificuldades que a pessoa tem, elas vêm da mente reativa da pessoa. Quando a pessoa não tem uma mente reativa, todo o resto é uma questão de saber ou não saber. Se eu não sei lidar com finanças, eu posso aprender. Se eu não sei alguma coisa que eu me presto a fazer, eu posso aprender. Mas não é que tem alguma coisa que me bloqueia, do tipo, eu não consigo. Isso não existe mais. Simplesmente não existe mais. Alguém escreveu alguma coisa aqui? Bom, agora é a sua vez. Vamos lá. Bebe uma aguinha, molha a garganta, Jorge, que eu vou ler aqui. Bom, vou primeiro ler aqui os depoimentos, porque o pessoal está aqui em peso para poder falar aí da dianética, né? Cadê a Carla? Mandou aqui, né? Ela escreveu. Essa ferramenta é incrível mesmo. Eu fiz dianética e, por ser terapeuta, ela me trouxe um impacto muito grande. Recomendo. Vamos ver aqui, o Marcos mandou aqui. Valeu, Jorge, Carla. Obrigado. Vamos lá. Eu já vou ler a sua, Marcos. Eu vou voltar aqui para a gente não perder a ordem das perguntas. A Raquel mandou. Você utiliza algum tipo de ferramenta, tipo constelação familiar, que as pessoas, né, conhecem algumas terapias alternativas, e a constelação familiar vem disso. E aproveitando, já vou complementar com outra pergunta que você já responde junto. Qual a diferença entre dianética e psicoterapia tradicional? Então, aí você já pode responder as duas coisas juntas. Eu não uso nenhum tipo de ferramenta que não seja o que está descrito neste livro de L. Ron Hubbard. Só existe isso que nós usamos. E inclusive, esse livro está à venda, né, Jorge? Tá, claro. Vamos deixar o link depois aí. Vamos botar o link nos stories depois, para quem quiser ler, porque assim, você pode fazer a terapia, mas se você quiser também estudar a dianética, você também pode, né? Exatamente. E a pessoa pode até vir a ser um auditor de dianética também. Claro, por que não? Vem aqui que eu te ajudo e você vai ser o melhor de todo mundo e vai ganhar dinheiro, vai ter uma vida boa e vai ajudar muita gente. Melhor de todo mundo com o melhor é o de todo mundo, né? Então, voltando lá. Eu uso as técnicas apenas e tão somente que estão descritas no livro de Dianética. Qualquer um de vocês pode comprar, ler o livro e saberá que técnicas são essas. Nada mais é do que pôr a pessoa dentro do incidente e fazê-la recontar o incidente muitas vezes até que aquela coisa perca o efeito sobre ela. Isso é tudo. Nada mais. Não dou conselhos, não me meto na vida da pessoa, não digo o que a pessoa deve fazer, nada disso. Simplesmente faço com que a pessoa passe através de algo que é doloroso, tantas vezes até que essa coisa deixe de ser dolorosa. Fim da história. Ok? É só isso.
Mas tem que estar preparado para fazer isso, né? Não é tão simples, claro, só sentar aqui e contar sua história para mim, não é isso? O Jorge tem todo um conhecimento, são 20 anos, né, Jorge? 20 Trabalhando anos. com isso, tem todo um preparo profissional que ele, né, pelo curso que ele fez e tudo mais. Agora você vou ler do Marco. Jorge, é possível que algumas situações fiquem escondidas no inconsciente, que a pessoa não lembre para trazer numa sessão? Porque às vezes Ok. você trata tudo, mas assim, tem alguma coisa que ainda não resolveu. Vamos Vou vasculhar dar, aí. Como é que vou, você faz isso? vou dar um detalhe, um termo técnico que nós usamos. A mente tem um mecanismo que nós chamamos, dentro de Dianética, de arquivista. O arquivista é como se fosse o laser do disco, que seleciona a faixa do disco quando você aperta um botão, por exemplo. Sabe? Então o auditor diz assim: quando eu contar de 1 a 5 e estalar os dedos, a sua atenção irá para o incidente necessário para resolver este caso. 1, 2, 3, 4, 5. Estala os dedos. Se vem alguma coisa, está muito bem. Se não vem nada, dentro de 3 dias essa informação estará disponível. De algum jeito. É por isso que as sessões têm que ser a cada 3 dias, que é para pegar a rabeira do que aconteceu na sessão passada. Se eu dou um comando desses, em até 3 dias, essa informação estará disponível. Porque na próxima sessão, quando eu disser encontre um incidente, você vai direto para essa coisa que você nem sabe que está aí. E quando você entra dentro da coisa, você vai começar a sentir umas coisas estranhas, dor normalmente, incômodo, desconforto. E aí eu vou dizer a você assim, ok, vai para o início disso. Passa através e conta o que você percebe. E você vai indo, vai recontando do jeito que você conseguir, porque não tem nenhuma realidade da coisa, e numa dessas você pode descobrir que você está no incidente pré-natal, quando você estava na barriga da sua mãe, que é obviamente você não sabe de nada do que aconteceu lá. Mas isso é possível de voltar lá e reexperimentar essa sensação e descobrir o que foi que se passou. E num ponto desses, quando você descobre algo desse tipo, automaticamente a carga se vai e você sente-se maravilhosamente bem. Aí, ó, o Alex está dizendo, eu fui. O Alex é uma das pessoas que fez sessões comigo, ele é de Ele até Itapema, falou, de Santa cheguei. Catarina. Alex, manda o seu depoimento se quiser entrar aqui na live, escreve eu Entra na quero, que eu live aí, ô coloco. Alex, entra aí. É, Você é o cara que você sabe entra, falar Alex. bem, Eu mando o convite. ajuda nós aí. Se ele escrever eu quero, eu coloco ele. Eu vou aproveitar e ler aqui que a Carla mandou. Nossa, acessei muitas coisas do inconsciente que eu achava que estava resolvido e não. Tinha muita carga em muitas situações. A Carla Meneguin, acho que é isso o sobrenome Sim, dela, Carla né? Meneguinha, exatamente. Isso, que ela fez sessão também com você. Aí, Tá, já tivemos aqui uns 5, 6 depoimentos aqui. O pessoal está tá. animado para falar do Jorge. Pois é, isso é uma história que se constrói no dia a dia, fazendo um bom trabalho e principalmente sendo competente e fazendo bem as coisas. É, aí ele está dizendo que é muito longo e não cabe numa live. Entra aí então e fala um pouco do teu ponto de vista Tenta resumir em através 5 do vídeo. minutinhos. 5 5 minutos. minutinhos. Entra com a gente, dá tempo para você contar um pouquinho. Você pode falar resumidamente, não precisa entrar em detalhe, que nem eu contei, eu também passo em sessão de dianética com o Jorge. Não preciso entrar no detalhe, mas falei o que me ajudou, né? O que eu ressignifiquei várias coisas. Você pode falar, se você Ok, quiser. Acho que ele sem não quer, problema. tá com vergonha. Tem problema não, mas eu agradeço aí que você deixou o seu depoimento aí, já ajudou bastante aqui o Jorge. Vamos lá, vamos adiante. Seguimos. O que acontece com isso, né? Dianética é uma ciência nova, obviamente, que começou em 1950 e de lá para cá muitas pessoas têm se formado como auditores de Dianética e ajudado muitas pessoas. O propósito disso tudo é tornar as pessoas mais inteligentes, mais felizes e mais capazes. E é o que acontece nas sessões. Você está dentro de um incidente, por exemplo, que você não sabe que ele existe. Quando você se livra dele, que você se dá conta de como aquela coisa controlava seu pensamento e ação, automaticamente você ganha liberdade nessa proporção. Quer outro exemplo? Uma pessoa que, por exemplo, diz assim, eu tenho dedo podre para relacionamento, parece que eu escolho as pessoas erradas e eu só vou me dar conta de que não é o que eu precisava, o que eu queria, quando, quando eu já estou envolvido ou envolvida, coisa desse tipo. Num caso desse, o que a gente faz é percorrer, isso é, esgotar a carga emocional negativa de todos os fracassos que essa pessoa teve em relacionamento. Mas não é só isso. Tem a influência do pai, da mãe, como eles viviam, como eles se comportavam, o que eles tinham como ponto de vista sobre relacionamento, família, sexo, filhos e todo tipo de coisa relacionado com esse assunto. Todas essas coisas formam um pacote de informações que se traduzem em alguma coisa que a pessoa vai, de alguma forma, dramatizar na vida, seja para construir uma vida maravilhosa, como a Eveline
e o Cláudio tem com a família deles, ou alguém que está em pé de guerra, tendo assim problema de tudo que é jeito, sabe? Essas coisas, elas são criadas, elas não acontecem por acaso. Elas são totalmente o resultado das experiências ruins que as pessoas tiveram nas suas vidas pregressas. Isso se traduz em uma série de dificuldades que as pessoas passam a ter no seu dia a dia, sabe? Então, a pessoa chega aí com essa história, começa a auditar a pessoa, vão buscando os incidentes cada vez mais antigos, limpando essas cargas emocionais negativas, etc, etc. E a pessoa vai, assim como voltando nessa linha do tempo, e limpando essas cargas relacionadas com esse assunto relacionamento, né? Na medida que isso acontece, ela vai ganhando liberdade de ela poder escolher por si mesma e não ser escolhida, sabe? Porque enquanto a pessoa está com muitos fracassos na cabeça, muitas cargas emocionais negativas relacionadas com o fracasso, o que acontece é que ela vai encontrar uma maneira de encontrar pessoas semelhantes àquelas que a fizeram sofrer no passado. E sabe por que isso acontece? Pela atenção. A nossa realidade é criada por foco de atenção. Onde você põe a atenção é o que cresce, né? E você põe atenção, por exemplo, em alguém que foi muito ruim para você, do tipo, eu não quero ser igual ao meu pai, não quero ser igual ao meu pai, não quero ser igual ao meu pai. Quando vê, tá igualzinho a ele. Ou o contrário também. Ou um relacionamento com alguém que você brigou, um dia termina e você acaba com a sua mente cheia de dados, cheia de informações, cheia de invalidações causadas por essa pessoa. Isso vira uma dramatização que você vai encontrar outra pessoa semelhante àquela. E é óbvio que isso não é uma ciência exata nesse sentido, que nem sempre isso acontece dessa forma. Às vezes a pessoa, como se coloca acima dessa coisa, encontra alguém adequado e tudo mais, e o relacionamento dá certo. Mas na maioria das vezes a pessoa vai encontrar alguém que é semelhante àquele que a fez sofrer ou aquela que o fez sofrer. Tanto faz. Isso é válido tanto para homens quanto para mulheres. Porque é completamente inconsciente, a pessoa não sabe que está fazendo isso, sabe? Porque essas histórias que dizem por aí que as mulheres se casam com homens que se parecem com seus pais e o contrário, né? Os homens se casam com mulheres que parecem as mães. Isso em alguns casos pode ser verdade, dependendo da intensidade do relacionamento, bom ou ruim, que a pessoa teve com seu pai ou mãe, né? Caso contrário, não. Quanto mais assim positiva foi a relação com o pai ou a mãe, o que acontece é que a pessoa tem a liberdade de ser ela mesma. Porque a mãe ou o pai que foram inteligentes deram essa capacidade para que a pessoa seja ele mesmo ou ela mesma, e não que seja dependente emocional de algo ou de alguém. Nessa forma, a pessoa tem a capacidade de ser ela mesma, então ela decide que tipo de pessoa ela quer para sua vida. E assim tudo vai bem. Pode dar errado, pode dar certo, mas a responsabilidade é completamente dela, porque foi ela que decidiu. E na maioria das vezes, quando isso é assim, a afinidade que ela cria com outra pessoa é algo que tem assim uma duração bastante grande e normalmente é um relacionamento que traz muita satisfação, felicidade, prazer e tudo mais, né? No livro de Dianética está escrito, por exemplo, que essa área de relacionamento, o amor, já causou mais dor que as piores guerras e já causou mais felicidade que os melhores sonhos do paraíso. Então, dentro dessa história, existem muitas emoções que são muito flutuantes e muitos extremos. Muitas pessoas que são muito felizes e outros que, quando isso desanda, a pessoa tem um sofrimento gigantesco. Eu audito pessoas com problemas de relacionamento aqui todos os dias, praticamente, e eu conheço muito bem essas histórias, porque elas são muito comuns e muito reais. A dor é real, a pessoa sente que alguma coisa está esmagando ela por dentro, assim, é uma coisa que a pessoa não controla, sabe? E se você está passando por isso, vem para a sessão, que é uma sessão para resolver uma coisa dessa e você fica bem. Isso aí, a Angélica mandou aqui um boa noite, diz que legal que conhece você. O que mais que a gente tem aqui? Angélica Cruz. Ela é terapeuta. Ah, Angélica, é irmã da Patrícia. Legal, eu lembro dela, Conheço claro. as duas. Legal. Vamos lá, aqui, ó, tem mais pergunta. Ó, eu tive a oportunidade de ser auditado pelo Jorge e essa experiência me ajudou profundamente a compreender que meu crescimento profissional estava bloqueado por questões do passado e por padrões internos que precisavam ser resolvidos. Então já temos mais depoimentos aqui para trazer aqui, ó, e complementa. As cargas emocionais que eu carregava dificultavam o meu avanço na carreira, impactavam também a minha vida pessoal. Tá vendo? A muito obrigado por isso. Desbloqueando aí, né? Aí ele colocou aqui, hoje eu enxergo a vida com muito mais clareza,
leveza e equilíbrio. E o que você está Excelente. esperando aí, você que está assistindo essa live gravada ao vivo, depois, em algum momento alguém encaminhou, se você sente a dificuldade aí de algum jeito na sua vida, a gente está trazendo aqui uma oportunidade para você desbloquear, né, traumas, né, resolver, ressignificar, porque os traumas atrasam muito nossa vida. Eu resolvi vários traumas aqui da minha vida em complemento. Recomendo fortemente passar por esse processo com o Jorge. É uma experiência verdadeiramente transformadora. Assinado Cláudio Lessa, conhece? Conheço também, claro. Meu Obrigado, marido, Cláudio. Show de vulgo meu bola. Fico muito marido. feliz. Fico muito feliz com o seu depoimento. Ótimo, excelente. Mais conhecido como o marido da Eveline do Portal. Eu brinco com ele com isso, porque tem muita gente que fala assim, é o marido da Eveline do Portal. O pessoal fala que ele é assim. Então Mas ele a tá... experiência é válida, o resultado que o Cláudio teve nas sessões foi extraordinário, assim, ele ganhou vida, assim, sabe? Quando a pessoa parece que cresce de tamanho, tá? É muito interessante, assim, como se vê a transformação de uma pessoa. Isso é o que me encanta nesse negócio, porque eu adoro meu trabalho e gosto mesmo é disso, de ver a transformação das pessoas, porque eu sei que uma pessoa dessas que transforma a vida desse jeito, ela vai ser um exemplo na vida de outras pessoas, ela vai promover melhoras na vida das pessoas com quem convive, e a vida nunca mais é a mesma. A pessoa sempre, sempre, sempre torna-se mais inteligente, mais feliz e mais capaz, porque liberta a atenção dela, presa em coisas que a pessoa nem sabe que tinha acontecido, sabe? E E isso é tem a aquele, mágica que a gente faz. e tem aquele ditado, né? Não existe resultado diferente se a gente continuar fazendo as coisas da mesma forma. Exato. Se a gente não se abrir para oportunidades de solucionar esses problemas, de buscar, às vezes a gente está perdido, a gente nem sabe o que fazer, por onde começar, né? O Cláudio está colocando gratidão sempre, Jorge. E aí Muito a gente obrigado. está trazendo essa oportunidade, né, gente? Não foi à toa que o Jorge veio aqui com a gente hoje, né? Tanto eu quanto o Cláudio passamos em sessão de Dianética com ele, e por isso a gente achou que seria interessante a gente trazer. Jamais a gente traria alguma coisa que a gente tivesse dúvida, né? É aquela coisa, para a gente fez bem, e eu gosto de trazer coisas aqui que é para fazer o bem, né? A gente tem sempre aqui o objetivo de certa forma, melhorar a vida das pessoas, né? De várias formas, tanto os comerciantes aqui, as notícias, as informações, as lives, sempre com o objetivo de melhorar. A gente já tá quase uma hora de live aqui, não sei se o pessoal ainda tem mais alguma pergunta, mas eu vou deixar aqui na live salvo, então, o contato do Jorge, ele está lá do ladinho do metrô Paraíso, né? Na Rua Estela 1515. E o telefone, eu deixo o teu telefone mesmo, é aquele que eu tenho o teu Isso. contato, né? É. Eu vou deixar o telefone também do Jorge, tá tudo na legenda, gente. Para quem quiser, o arroba dele também. Jorge, eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais, o que você quiser complementar. Se alguém mais fazer pergunta nesse meio tempo, eu trago aqui para a gente poder aí encaminhar para encerrar o papo muito bom. Nossa, como passou rápido, né? O pessoal tudo interagindo, fica melhor ainda. Essa vibe Com são as pessoas certeza. que estão com a gente, é maravilhoso, né? Gente, é o seguinte, para quem for assistir essa live depois gravada, em qualquer momento que você tenha contato com esse conteúdo, o que eu quero que você compreenda é assim. Se você está vivendo um cenário que não parece ter uma solução e as coisas parecem confusas e você não sabe o que fazer, sente-se perdido ou tem qualquer dificuldade do tipo ganhar dinheiro, fazer o seu produto funcionar, vender, fazer sair, fazer as coisas andarem, conseguir ser promovido, etc. Qualquer coisa nesse sentido ou em qualquer sentido. Se os relacionamentos não vão bem, se você não consegue uma pessoa adequada para os seus relacionamentos, pensa em qualquer dificuldade que você tenha na vida. Eu só não posso curar doenças porque eu não sou médico, ainda que sessões de dianética já curaram muita gente, mas não é esse o objetivo. Mas, assim, o que diz respeito a problemas emocionais, nós podemos resolver praticamente qualquer coisa, absolutamente. Porque isso tudo vem da convivência com pessoas que você conviveu, que você não sabe o que é, exatamente porque isso é um emaranhado de coisas que contém dor física, dor emocional e que fazem com que você as dramatize de tal forma que você não consegue ver através dessa teia de coisas que se entrelaçam e criam dificuldades e paragens para você. E eu sei como desenrolar isso, porque essas coisas para mim são muito simples de fazer, afinal de contas eu estou aqui há mais de 20 anos fazendo a mesma coisa e adoro meu trabalho, gosto muito do que eu faço e tenho assim uma satisfação muito grande de ver as pessoas melhorando em todos os sentidos, assim, ver a vida das pessoas se transformando e as pessoas ganhando capacidade de resolver melhor seus problemas, ganhar mais dinheiro, fazer as coisas acontecerem, e isto sim
é que me deixa feliz. E isso é o que mostra que eu estou no caminho certo e que eu estou aqui fazendo exatamente o que eu sempre quis fazer, que é fazer a diferença, que é fazer algo pelo que vale a pena viver. Eu vivo por algo que vale a pena viver. Vale muito a pena viver para ser auditor de Dianética, porque com isso eu posso transformar a vida das pessoas de uma forma que não é possível de outra forma, exatamente porque outras formas não conhecem como a mente funciona. E nós conhecemos, sabemos exatamente como é, sabemos exatamente onde está cada coisa que para, que diminui, que impede que a pessoa melhore. E isso faz com que a pessoa ganhe controle sobre sua própria vida. E o controle é igual a resultados. Ou seja, as coisas melhoram, a vida melhora, e a pessoa vai em busca da sua sobrevivência, da abundância que é necessária, exatamente para que a pessoa seja cada vez mais bem-sucedida e faça as coisas acontecerem. Porque não há outra maneira. Ou a gente se capacita, se melhora, ou o sistema acaba por engolir a gente. E isso é feito, tudo aqui é feito e configurado de forma negativa para que você vá sucumbindo, piorando e ficando cada vez menos capaz. Cabe a você a decisão de enfrentar isso, resolver e ser você mesmo. Não uma hora sendo o pai, uma hora sendo a mãe, uma hora não sei o que, outra hora não sei o que. É você mesmo, pelo seu próprio ponto de vista, sabendo que você pode. E eu te ajudo a fazer e a resolver qualquer coisa que você precisar. Entre em contato comigo, vai ser um prazer tornar você mais inteligente, mais feliz e mais capaz. Maravilhoso, Jorge. É uma pena que texto não tem som, porque senão você recebeu uma salva de palmas aqui, porque o que subiu de palminhas aqui, o pessoal mandando coração, mandando 100, foguinha, tudo aqui de gente aqui participando aí, subindo mais número 100 aí de que o pessoal está muito feliz. A Fernanda mandou, estou passando por um processo com o Jorge, está me fazendo muito bem. Olha aí, mais uma pessoa. Obrigado, Fernanda. Gente, foi maravilhoso receber o Jorge aqui, principalmente ouvir vocês aí, ouvir, né, de certa forma, lendo aqui os relatos. A gente vai deixar essa live salva aqui no Instagram e a gente também vai subir para o YouTube. Eu vou deixar na legenda, então, todos os contatos do Jorge, tá bom? Aí, aqui no Instagram não tem como botar link, né? Mas a gente coloca nos stories o link para o livro. Lá no YouTube a gente consegue colocar o link, né? Lá dá para botar o link do livro. Então, quem estiver assistindo pelo YouTube, a gente vai deixar na legenda. Se não conseguir acessar por qualquer razão, vem aqui para o Instagram, né? O @portal guia digital, que você vai ter lá. A gente tem uma categoria de lives também, tá? E vocês que deixaram o relato aí pro Jorge, quando a gente salvar essa live, deixa lá brevemente, recomendando o Jorge, que isso é muito importante, vai ajudar muito no trabalho dele. Porque aqui o mais importante de tudo que o Jorge falou aqui são vocês, né? Assim como eu, o Cláudio também, tivemos mudanças e resultados na nossa vida, e os relatos ajudam. Porque eu brinco, sempre falo aqui com qualquer coisa que eu trago aqui, postagem, eu sempre falo, quando a gente tem pessoas falando bem, as pessoas veem a credibilidade nisso, porque a fila para falar mal, ela é grande, né? Para qualquer coisa. Para falar mal, as pessoas fazem questão de escrever. Agora, falar bem parece que dá trabalho, né? Então, se vocês puderem deixar, vai ajudar muito aqui o Jorge, para que essa live também gravada seja entregue para mais pessoas, para poder acompanhar esse conteúdo. Você quer complementar mais alguma coisa, Jorge? Só palminhas aqui, só está subindo palminha. Eu só agradeço muito a oportunidade e a oportunidade de eu poder falar com o seu público. Porque o que acontece é assim, existem muitas pessoas que estão sofrendo por coisas que eu posso resolver com muita facilidade, às vezes em minutos. Porque a pessoa não sabe no que ela está presa e às vezes é muito simples de resolver. Na grande maioria dos casos, qualquer pessoa que esteja passando por dificuldades muito sérias assim, os casos podem ser resolvidos muito rapidamente, sabe? Porque a coisa está ali tomando conta da pessoa de uma forma que a pessoa não sabe o que é, e eu, como sou treinado para isso, posso perceber assim no estalar de dedos do que se trata e ajudar a pessoa a livrar-se dessa coisa. E quando isso acontece, a vida muda, sabe? Muda para uma situação que é o que sempre deveria ter sido, como você sempre deveria se sentir que é capaz e na posse de si mesmo. Não preso em certos conceitos, ideias, preconceitos ou coisas do tipo, que são sempre coisas que vêm de outras pessoas. Eu sempre digo a mesma coisa aqui, em qualquer lugar por onde eu passo, nos podcasts que a gente já fez e tudo mais, que você é um ser espiritual fantástico, divino e maravilhoso. Que tudo que está errado com o seu caso, com você, foi aprendido, assimilado, assumido de pessoas com quem você conviveu. E, obviamente, essas pessoas com quem você conviveu não eram pessoas ruins. A maioria não era. Mas
fizeram certas coisas que não deveriam fazer. E essa coisa foi se acumulando dentro de você. E hoje isso é a coisa que te para, é a coisa que te incomoda. E você está aí vivendo uma vida de pessoas que já nem existem mais, pessoas que já foram embora, que já não fazem mais parte do seu hall de amizades e coisas do tipo, né? E essas coisas estão aí dentro de você e você está como que tendo dificuldades com a vida por causa disto. Isso é muito fácil de resolver. Então, se você me der uma oportunidade de te ajudar, garanto para você que você nunca mais será o mesmo. Maravilha, Jorge. Gratidão mais uma vez por tudo, pela live e pela também oportunidade de fazer sessões de Dianética. Então, pessoal, confere aqui na legenda todos os detalhes e contatos dele. Encaminha essa live para outras pessoas também, porque a gente sabe que a gente tenta trazer coisas boas, né? Mas às vezes o algoritmo não ajuda a gente, né? Porque coisas ruins é impressionante como dissemina, como viraliza, né? E coisas boas, às vezes tem dificuldade, a gente conta com a ajuda das pessoas. Gratidão a todos que participaram e até a próxima live. Jorge, muito obrigada. Uma boa noite para você. Tchau, Tamo tchau. junto. Graças a todos. Muito obrigado. Um grande abraço a todo mundo.